é da nossa paróquia, daqui, Sagrado Coração de Jesus, mas veio muito longe, da 11ª travessa do Monte Negro, para participar conosco aqui, tá? E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, nós vamos rezar a Ave Maria e depois a nossa irmã França vai fazer a leitura e ele vai fazer a explanação da palavra. Portanto, vamos estender a mão sobre o nosso irmão e rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha, Pedro." Venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. A paz de Cristo e o amor de Maria que abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Valdeci Ferreira da Costa. Tenho 50 anos, 51 anos. Sou casado. E sou da 11ª travessa do Monte Negro, a comunidade Nossa Senhora do Livramento. E sou também servo do grupo de oração, do grupo do Divino Sagrado Coração de Jesus. É com muita alegria hoje que eu vou meditar essa palavra para vocês, meus irmãos, porque Deus me escolheu para mim hoje estar aqui, pela primeira vez. Mas Deus, eu estava em casa por 3 horas da manhã e Deus colocou essa mensagem para me explicar hoje para vocês, meditar essa palavra para cada um de vocês. Então, quando Jesus expressou aquela multidão de gente, que ele subiu para a montanha e foi orar, é o significado que nós precisamos orar. Nós não pode parar de orar, porque Jesus orava. Orar e rezar é só uma coisa só. Então
nós orar. Porque se nós não orar, nós não vamos se fortalecer. Nós temos que se fortalecer com a oração. Era quem fortalecia Jesus é oração. Então nós temos que pegar a obediência de Jesus. Nós temos que pegar o ensinamento de Jesus. Nós temos que orar. E na outra passagem que ele foi ao encontro dos discípulos. E na hora que ele foi se aproximando dos discípulos, os discípulos ficaram com medo. E ele falou, não tenhas medo, que sou eu. E eles ficaram calados. E Pedro respondeu, Senhor, se és tu, deixa eu ir até o teu encontro, ficar do teu lado, pode-se dizer assim. E Jesus disse assim, vem Pedro. E Pedro desceu da barca e começou a caminhar sobre as águas. E o vento começou a se agitar. E Pedro ficou com medo, se afundiu. E gritou para Jesus, Senhor, salva-me. E Jesus falou, vem, homem de pouca fé, fraco na fé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, nós somos esse Pedro, fraco na fé. Hoje, para mim estar aqui hoje, para mim meditar essa palavra, pela primeira vez, estou tremendo. Quem é que não treme? Né? Eu falei até para esse mensageiro de Deus, que não era eu. Ele estava mandando um áudio errado. Não era para mim. E ele disse, não, é você mesmo. Jesus está te chamando. Não tenhas medo. Então hoje eu estou aqui, estou tremendo, meus irmãos. Não sei se vocês vão entender muita coisa. Mas é o Espírito Santo de Deus que quis eu estar aqui. Então, por isso hoje, eu sou Pedro. Vocês são Pedro. Nós somos fracos na fé. Mas o importante é que nós estamos na presença de Deus. Nós precisamos obedecer o ensinamento de Deus. Porque se nós não obedecer o ensinamento de Deus, nós vamos lá para o fundo do poço. E ninguém quer estar lá no fundo do poço. Amém? Amém. E outra também, que hoje tantos e tantos católicos que diz que é católico está em cima de um muro porque está fraco na fé. Muitos e muitos católicos hoje se encontram em cima do muro. Mas por que em cima do muro? Porque ele não sabe se ele é católico ou ele é mundano. Ele não sabe se ele cuida da vida espiritual ou cuida da vida material. Então ele está com medo. Ele está sendo esse Pedro. Nós somos no nosso dia a dia, nós somos Pedro. Né? Nós não tem nada assim contra, nós não tem nada a dizer assim que nós não estamos fazendo igualmente Pedro. Pedro estava olhando para Jesus. E hoje nós estamos olhando a palavra de Deus. Então nós precisamos obedecer o ensinamento de Jesus, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, e hoje eu tenho uma coisa a fazer com vocês aqui, que Deus vem me desacatando hoje, vem tocando no meu coração, que eu quero fazer uma meditação realmente diferente das outras. Então, meus irmãos, nós vamos fazer uma catequese aqui com cada um de vocês. Foi o que Deus colocou no meu coração e eu vou fazer perguntas para vocês. E vocês vão me responder. Em nome de Jesus, vocês vão me responder. Quem serve a Deus aqui, levante a mão. Quem serve a Deus, levante a mão. Só levante a mão quem acha que serve a Deus, porque eu vou fazer pergunta para vocês. Tá bom? Aquela senhora não levantou a mão. Levantou? Então deixa eu ver quem foi que não levantou a mão. Aquele rapaz lá não levantou a mão. Levantou já? Deixa eu ver quem foi que não levantou a mão aqui. Então todo mundo levantou a mão. Todo mundo serve a Deus, né? Todos nós servemos a Deus. Todos vocês servem a Deus, né? Agora, nós servemos a Deus, meus irmãos. Eu passei a entender que todos nós servemos a Deus. Até de nós fazer uma caridade a um animalzinho, nós estamos servindo a Deus. Não é verdade?
Por que nós estamos servindo a Deus se nós cuidar de um animal? Porque é criação de Deus, foi Deus que criou. Tudo nesse mundo foi Deus que criou. Não tem nada nesse mundo que não foi Deus que criou, né? Até o inimigo foi Ele que criou, olha só. Agora, Ele não mandou o inimigo ser desobediente, né? Que o inimigo era um anjo de luz de Deus, né? Então, pela desobediência do inimigo, ele foi condenado pela desobediência dele. Mas tudo desse mundo foi Deus que criou. Então, meus irmãos, para nós servir a Deus, nós servimos numa caridade, num favor, cuidar de um animal, nós estamos servindo a Deus. E outra coisa que eu vou fazer, outra pergunta para vocês, e quero que vocês vão me respondendo aí. Quem é obediente a Deus? Levante a mão. Quem é obediente a Deus? Levante a mão. Só quem acha que é obediente a Deus, levante a mão. Então, tá bom. Todo mundo é obediente a Deus? Tá bom. Então eu vou fazer só duas perguntinhas. Eu vou perguntar para esse irmão se é obediente a Deus. De que forma, meu irmão? Eu sou obediente a Deus, reconhecendo que sou filho de Deus, e através dos sacramentos que eu participei na minha igreja, eu venho servindo a Deus dessa forma, servindo através de pastorais, de movimentos, no meu dia a dia, lendo a palavra. Vou perguntar para esse outro irmão aqui, você serve a Deus de que forma? Fazendo a vontade dele, obedecendo meus pais também, né? Ajudando o meu próximo e caminhando para a igreja e estando aqui no grupo também, fazendo a vontade do Senhor. Tá bom, para nós não se estender muito. Meus irmãos, nós para ser obediente a Deus, nós precisa. Quem tira o pecado do mundo? Quem tira o pecado do mundo? Para cá não escutei. Quem tira o pecado do mundo? É Deus. Deus que tira o pecado do mundo. Mas Deus tira o pecado do mundo através de quê? Através da confissão, da participação da comunhão e da nossa vivência. Da nossa vivência como filhos de Deus. Deus tira o pecado do mundo através de quê? Confissão. Da confissão. Se você não se confessar, meu irmão, minha irmã, você não é perdoado. Nós para ser católico, nós temos de entender a nossa vida espiritual. Cada um, nós temos de entender, nós católicos, nós temos de entender a nossa vida espiritual. Porque se nós não conhecer a nossa vida espiritual, nós vamos ficar igual Pedro, com medo. Né? Então quem tira o pecado do mundo é Deus. Deus tira o pecado do mundo através da confissão. Se você não se confessa, meu irmão, minha irmã, vocês não são perdoados. Tenho certeza disso que eu estou dizendo para vocês. Tá? Se vocês não se confessam, vocês não são perdoados. Vamos supor assim, hoje vocês estão em confissão. Eu fiz um propósito a Deus de eu viver de 3 em 3 meses se confessando. Mas para mim eu achei que é muito. 3 meses. Mas vai que aquelas outras pessoas que não têm uma missão na igreja, mas para ele ser obediente a Deus, ele vai ficar de 6 em 6 meses se confessando. E hoje, por exemplo, ele inteirou 6 meses que ele não se confessou. E aí ele vai, hoje está fazendo 6 meses que eu não me confessei. Então eu não vou me confessar hoje, eu vou me confessar só tal dia. E naquele dia ele inteira 1 ano, ele inteira 2 anos, ele inteira 3 anos, ele inteira 5 anos, 10 anos, 15 anos quando eu, irmão Antônio, estava com 15 anos que eu não me confessava. 15 anos. Se perguntasse para o irmão Antônio se eu estava obedecendo a Deus, o que era que eu ia responder para ele? Eu não sabia responder. Hoje eu passei a entender a vida espiritual de 2 anos para cá. Depois que eu entrei na renovação carismática, eu passei a entender a vida espiritual.
E se você hoje, meu irmão e minha irmã, se você está com 6 meses que você não se confessou, e você inteirou 1 ano, depois que inteira 1 ano que nós se confessemos, o inimigo só coloca sujeira no nosso coração. Qual é a sujeira que o inimigo coloca no nosso coração? É mágoa, tristeza, ódio, rancor, ansiedade, depressão. Tudo isso é o tipo de sujeira que o inimigo vem colocando no nosso coração. E muitas vezes nós estamos de cara lá no fundo do poço, meu irmão, minha irmã, e nós não sabemos por quê. Boa noite. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Porque nós estamos de cara na lama, lá no fundo do poço. Muitas vezes é a nossa falta da nossa confissão. Nós precisamos estar fortalecidos com o Espírito Santo. Nós, para estar com nossa alma fortalecida, nós precisamos estar em confissão e comunhão. Porque se você não se confessa, você não é perdoado. Se você não come o pão descido do céu, a sua alma não é alimentada pelo pão vivo que é descido do céu, que é Jesus. Nós precisamos ser alimentados, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, meus irmãos. Porque se nós não comer o pão vivo descido por céu, nós estamos fracos. A nossa alma fraca fica igualmente uma folha seca. Uma folha seca, o vento bola para onde quer. E nós, com a nossa alma, o nosso espírito fraco, qualquer lavagem cerebral diz que vocês estão certos. A primeira coisa que vão dizer é que você vai para o inferno se você não aceitar Jesus.